Salve, galerinha. Então vamos lá, retomada onde nós paramos, né? Aí antes desse período de férias, vou falar com vocês sobre proteína. Falta ainda aminoácido para acabar, desculpa, ácidos nucleicos para acabar esse capítulo, porém é bem rápido, né? E depois dá uma deslanchada. Então vamos falar sobre proteínas. Deixa eu pôr aqui. Isso. São macromoléculas formadas por unidades menores chamadas aminoácidos. Então, as proteínas são moléculas muito grandes, porém elas são subdivididas em aminoácidos. Por ter essa conotação de subdivisão em moléculas menores, nós chamamos esses aminoácidos de monômeros, e esses elementos, ou esse alimento, é conhecido como alimento plástico, que ele pode ser moldado pelo organismo. Então, um exemplo, vamos supor que todos nós vamos sair agora aqui e comer um lanche. Vamos supor que não tivesse em quarentena e todo mundo fosse no McDonald's e comesse o mesmo lanche. A proteína que nós estaríamos ingerindo, ela seria igual. Porém, o nosso corpo ele vai reestruturar essa proteína, vai desmontar ela e remontar conforme a sua necessidade. Por quê? Cada indivíduo é diferente um do outro. Lembrando, proteína é o final da expressão lá. Então, nós temos o material genético, que é o DNA, que tem um código informacional. Depois ele é transcrito e depois ele é traduzido. A tradução gera uma proteína. E essa proteína é que vai estabelecer suas características, como cor do olho, cabelo, entre outras coisas. As proteínas são formadas a partir da ligação em sequência de. No nosso organismo vão utilizar 21 aminoácidos, porém existem muitos outros aminoácidos, certo? Um aminoácido. O aminoácido é uma molécula orgânica formada por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Alguns aminoácidos também podem conter enxofre. Ó, amino vem do grupamento amina, onde a gente vai ter um nitrogênio. Então, aqui quando você olha à sua esquerda, você tem um grupamento amina. Ácido, um grupamento COOH, uma carboxila, está na nossa direita. Nós temos um carbono central e esse R é reconhecido como radical livre. É o radical livre que se altera para dar a nomenclatura aos aminoácidos. Existem muito mais que 20 aminoácidos, mas na espécie humana, como nós trabalhamos aí entre 20 e 21, eu vou trazer para vocês verem os aminoácidos. Então você pode ver que a parte que não está pintada em amarela, ela é padrão, é aquele grupamento amina, mais o carbono central, mais o grupamento carboxílico. E o que muda é sempre o radical livre. E cada vez que ele muda, ele vai gerar um novo aminoácido que será utilizado na formação da sua proteína. Tranquilo até aqui, pessoal? Tá dando para entender? Então a gente vê ali a glicina. Aí o símbolo internacional dele é esse gli com Y e depois a gente vê a estrutura. Futuramente a gente vai falar numa aula sobre síntese proteica. A gente vai aprender a ler o código genético para gerar a proteína e saber qual aminoácido que deve ser alocado naquele momento. Porém, agora a gente está entendendo o que é uma proteína e quais são suas funções. Os aminoácidos, eles estão divididos em dois grupos muito importantes. Aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Então aqui, ó, rapidinho, deixa eu só ler uma definição aqui para vocês, né? Aminoácidos não essenciais ou naturais são os aminoácidos produzidos pelo organismo. Então, aqui na alenina, arginina, você produz esses aminoácidos. E os aminoácidos essenciais são os aminoácidos que não são produzidos pelo organismo e pelo nosso organismo, né? E eles são obtidos a partir da alimentação. Então, você vai ter que se alimentar para obter ele. Nossa dieta, nós somos seres onívoros. Nós dependemos de alimentação, basicamente, na sua grande maioria, tirando aquelas pessoas que fazem uma dieta restrita a um determinado grupo alimentar ou que tem algum problema, mas nós comemos tanto alimentos animais quanto alimentos provenientes de plantas. E nós conseguimos absorver, através disso, o máximo de
aminoácidos possíveis. E esses aminoácidos que nós absorvemos, eles são a base para a geração de novas proteínas. Então, se você restringe um grupo proteico por opção, pode ser que você venha a ter uma falta. Então, você vai ter um déficit em algum grupo de aminoácido. E o aminoácido é tão importante que ele vai poder, você vai ficar mais doente, porque você vai deixar de produzir anticorpos, você vai ter uma diminuição na produção da hemoglobina, às vezes. Então, a deficiência de um aminoácido pode causar um grave problema futuro. Então, é muito importante que a nossa alimentação ela seja bastante mesclada, certo? Como os aminoácidos se ligam? Através de uma ligação chamada de ligação peptídica. Ligação peptídica. Peptídeo vai ligar um aminoácido no outro para formar o polipeptídeo, que é o agrupamento de vários aminoácidos. Então, ao observar aí na imagem, deixa eu ver se eu consigo aqui pegar a flechinha do mouse para vocês. Aqui, ó. Então, se você observar, aqui nós temos o aminoácido número 1 e o aminoácido número 2. No grupamento carboxila, você está vendo que um oxigênio está fazendo dupla ligação com o carbono. Lembrem, o carbono é um elemento que faz 4 ligações. Então, você pode ver que esse mesmo carbono está se ligando ao carbono central, está se ligando a uma outra molécula de oxigênio. Esse oxigênio está ligando a um hidrogênio. Então, por isso, esse grupo carboxila, o grupo ácido, certo? Ele vai se ligar ao hidrogênio desse grupo de nitrogênio aqui, do grupamento amina. Quando acontece isso, ele vai liberar uma molécula de água. Então, é uma ligação por desidratação. Então, a ligação peptídica é uma ligação por desidratação. Para um aminoácido se ligar ao outro aminoácido, eu perco uma molécula de água. A partir do momento que nós começamos a ligar os aminoácidos, as proteínas passam a ter estruturas. Elas vão de estrutura primária à estrutura quaternária. A estrutura primária é uma estrutura linear. É como se você pegasse um colar de pérolas e fosse colocando várias pérolazinhas ali. Cada pérola representa um aminoácido. Porém, um cordão linear não tem função. Por conta do hidrogênio e às vezes do enxofre, eles começam a fazer ligações entre eles. Então, os aminoácidos vão começar a se ligar entre eles. Nitrogênio com hidrogênio, às vezes o enxofre com o hidrogênio, e assim por diante, formando o que nós chamamos de pontes de hidrogênio. E a partir do momento que começa a acontecer essas pontes de hidrogênio, elas vão começar a, então, começar a se enovelar, certo? Formar, então, uma dupla, elas vão começar a formar uma estrutura helicoidal, uma estrutura hélice. Se você pegar um fio de telefone, lembra aquele telefone antigo? Quando você pega o fio e estica, você tem uma estrutura primária. Quando você solta ele, ele forma uma estrutura secundária. A estrutura secundária, ela é um princípio para começar a ter função, mas ela ainda não apresenta. Ela vai apresentar função a partir da estrutura terciária, que são as cadeias polipeptídicas. Quando elas enovelam bastante, que elas se fecham bastante, elas vão formar sítios de ativação. E é nesses sítios de ativação, ou sítios de ligação, que elas vão acabar executando várias funções. E a proteína quaternária nada mais é do que a junção de mais de uma proteína terciária. O principal exemplo de proteína quaternária são as hemoglobinas. A hemoglobina é a célula de transporte de oxigênio, né, do nosso sangue, o que dá a coloração avermelhada. Ela tem essa coloração porque em cada uma das proteínas terciárias que forma ela, tem um átomo de ferro. O ferro oxida, não dá aquela coloração laranja quando ele está sofrendo oxidação? Então, quando o oxigênio se liga à molécula de ferro da hemoglobina, dá aquela coloração avermelhada. Então, quando você está no sangue
venoso, que é o sangue rico em CO2, o sangue é mais escuro. Quando você faz um corte e vê um sangue mais vivo, você está no sangue sangue venoso e sangue... Hã? Sangue arterial. Ah, a minha esposa me ajudando aqui, 2 biólogos, né? É que hoje eu já estou gravando a minha 6ª aula do dia, então às vezes dá uma falhada. E o sangue arterial? O sangue arterial rico em oxigênio passa pela artéria, principalmente pelas artérias, né? E ele é vermelho, bem vivo. Tranquilo? Quanto a estruturas? Funções. As enzimas têm as mais diversas funções. Função catalisadora, que é acelerar o processo metabólico. Função estrutural, então seu músculo ele tem estrutura. Função de reserva, você vai armazenar proteína para quando você precisar quebrar ela, você vai armazenar aminoácido. Transporte, a hemoglobina, como eu acabei de falar. Contráteis, no nosso músculo tem a actina e a miosina, que faz a movimentação muscular. Protetoras, os anticorpos, também conhecido como imunoglobulina. Lembra que eu falei, pessoal? Se você não se alimenta direito, o que vai acontecer? Você tem falta de aminoácidos, falta de proteína, você fica mais doente. É por isso que quando você está doente, o médico receita aquela canjinha da vovó. Água, que para hidratar, o arroz, que é rico em carboidrato para dar energia, e a canja e o franguinho e alguns legumes que tem proteína para a criação dos anticorpos. Hormônios como insulina, eles são feitos através de glicoproteínas, né? Então são proteínas de glicose. Receptores, então eu tenho receptor como a permease que vai liberar a entrada de água. Pigmentos como a clorofila e hereditariedade como as histonas, que são proteínas que envolvem o núcleo lá dentro do núcleo, né? Envolve a cromatina, e daí nós temos o ácido nucleico, né? Conhecido como DNA, em sua forma cromatina. Ele pode estar da forma heterocromatina ou eucromatina. Eucromatina é quando o DNA está lisinho, né? E ele está sofrendo processo metabólico, como divisão, como produção de RNA mensageiro, ou heterocromatina quando ele está enovelado nas histonas, que vai auxiliar depois no processo de divisão celular. Pessoal, a proteína ela pode passar por um processo chamado desnaturação. Desnaturação é quando as pontes de hidrogênio, os pontos de ligação entre elas, são quebradas. E às vezes, na maioria das vezes, né, quando isso acontece, a proteína ela perde a função dela e ela não consegue reestabelecer a função inicial. E tem duas ações muito fortes para a ação das enzimas, né? Temperatura, então variação grande de temperatura e variação grande de pH. Então, você já ouviu falar que você não pode ter febre que passe de 38 graus e meio, 39 graus? Dentro da nossa cabeça tem várias enzimas e elas estão trabalhando com ação catalisadora, que eu já vou explicar. É uma ação de acelerar o processo metabólico. Quando chega a 30 graus, 38 graus, 39, as enzimas estão no ápice dela, trabalhando muito rápido. Por isso que um dos fatores quando você está com infecção é a febre. Eleva a temperatura daquela região para fazer com que as enzimas trabalhem mais rápido e as proteínas sejam geradas mais rápido. Mas quando o pico é muito alto, passando dos 40 graus, acontece um processo chamado desnaturação. Quebra-se as pontes de hidrogênio e essa proteína que estava no estado terciário volta para o estágio primário e ela perde função. E aí o processo se torna cada vez mais lento. Outro processo que auxilia bastante é o pH. As variações de pH causam desnaturação proteica. Vou dar como exemplo o nosso trato digestório. Na boca, nós temos pH neutro. No estômago, nós temos pH ácido. E no intestino delgado, nós temos pH básico. Se você colocar uma substância ácida na sua boca, você vai desnaturar as proteínas que tem na sua boca. Um exemplo. Na boca tem a pitialina, que é uma enzima que degrada as cadeias de carboidrato grande, que eu já havia falado lá na nossa aula de carboidrato, né? Então,
ela quebra essa cadeia, em vez do carboidrato começar a ser digerido na boca, ele vai ser digerido mais tarde. Isso causa um processo onde a pessoa não consegue assimilar todo o carboidrato que ela estaria se alimentando, certo? Então, para que isso não aconteça, você tem que ingerir menos produtos ácidos para manter ali o pH da boca e fazer maior absorção do carboidrato. Por outro lado, se você ingerir produtos ácidos no decorrer do dia, antes da alimentação de carboidrato, você desnatura a pitialina e você vai ingerir o carboidrato. Em vez dele começar a ser absorvido na boca, ele vai ser mais tarde, então você, consequentemente, absorve menos carboidrato, consequentemente, auxilia no emagrecimento. Tranquilo? Porém, um exemplo. Vocês já ouviram falar de tomar bicarbonato quando você está com azia? Já, né? Erradíssimo. Quando você toma bicarbonato porque você está com azia, o que você vai fazer? Você vai pegar um produto que é básico e jogar dentro do estômago. O pH do estômago tem que se manter ácido. Quando você neutraliza essa substância, você está quebrando as enzimas, né, que são a pepsina no estômago, e a degradação de proteínas. Então, a pepsina degrada a proteína, a degradação vai ficar comprometida e o processo vai ficar cada vez mais lento. Então, não se deve ficar tomando bicarbonato para corrigir o pH do estômago. Ele deve ser mantido sempre num pH ácido, tranquilo? Ação enzimática. Pessoal, se tem uma coisa que cai no vestibular de enzima, é isso aqui. A ação enzimática como agente catalisador. O que é um agente catalisador? É um indivíduo que vai acelerar um processo. Então imagina, comprei uma casa aqui em Assis, né? E eu não tenho dinheiro para pagar o pedreiro. O que eu vou fazer? Eu mesmo vou construir. Como? Através do YouTube. Eu vou construir um muro, vou fazer uma sala, vou fazer uma churrasqueira. Eu vou ter que assistir o vídeo e vou ter que fazer. Só que isso não é fácil, porque eu não tenho domínio sobre isso. Então vai levar muito tempo, vai ter perca de material, eu vou ficar cansado muito rápido e a obra pode levar meses. Mas aí eu vou lá e contrato o seu mané, que é um pedreiro já, trabalha com isso há 30 anos. Ele pega a obra e fala, não, isso é fácil. Ele vê a planta e ele realiza o processo muito mais rápido. A enzima é como se fosse o seu mané. Ela é um agente que você liga ali um produto e ele acelera o processo. Então nós temos ali o substrato, que é aquilo que eu quero quebrar. E nós temos a enzima. Vocês estão vendo aqui que na enzima eu tenho uma região onde tem esse centro de ativação, é onde o substrato vai se ligar. Uma vez que ele se liga, a função da enzima é separar o substrato e gerar os produtos. Os produtos formados vão embora. Porém, a enzima, se ela não passar por nenhum processo de desnaturação, ela permanece ali para continuar agindo como agente catalisador, certo? Isso daqui nós chamamos de sistema chave-fechadura. Cada substrato vai dar certo na enzima específica. Então, uma enzima, ela não vai fazer todos os processos metabólicos. Ela vai fazer aquele processo metabólico que é específico para ela. Tranquilo? Então, aqui, ó, só para vocês entenderem. O gráfico em azul é a reação do processo, onde eu estou tendo a geração de energia, tá? Através das enzimas. Vocês estão vendo? Ó. Então, o que acontece? Eu tenho menor gasto de energia. Então, eu tenho menor gasto de energia para uma produção alta de energia. Então, eu tenho menor gasto de energia, ele é muito mais rápido para gerar a energia final na forma de ATP. Quando eu não tenho a enzima, esse processo ele se torna muito mais demorado e eu gasto mais energia para gerar um pouco de energia. Nosso professor é confuso. Nosso corpo ele tem duas vias metabólicas: respiração celular, que é através do ciclo de Krebs, glicólise e cadeia fosforilizadora de elétron. Esse processo é muito rápido e ele é rápido, né, por causa das enzimas, e gera uma quantia enorme de ATP, 32 a 38 moléculas de ATP, e você tem a fermentação, que ela
de certa forma, ela é demorada e gasta muito ATP para gerar pouco ATP. Então, na formação de energia através da fermentação, eu produzo 4 moléculas de ATP, consumo 2 e sobra só 2 para mim. Então, é muito mais demorado e a produtividade é muito menor. A enzima ela é mais rápida e com maior produtividade. Algumas enzimas não conseguem trabalhar sozinho, então elas precisam de um ativador enzimático, que nós chamamos de coenzima. Tranquilo, pessoal? Inibição da ação enzimática. Então, a enzima também ela pode ser inibida com temperatura, como nós já falamos, né? Com pH, como nós já falamos também, mas aqui aparece um gráfico novo, que é a concentração do substrato. Vamos supor que a enzima ela consiga quebrar 10 moléculas de glicose por segundo. Se tiver só 10 moléculas, tudo bem, ela vai trabalhar no ápice dela. Se tiver menos, ela vai sobrar enzima sem trabalhar. Agora, se eu tenho muito mais moléculas, o trabalho começa a ficar lento. Por quê? Ela vai trabalhar com as 10, mas vai sobrar ali muitas moléculas de glicose. Ela vai quebrar essas 10 para pegar mais 10, vai quebrar essas 10 para pegar mais 10. Então, tem um sobressalente que acaba causando problema. Se fosse glicose, estaria causando um problema chamado diabetes. Vamos realizar aqui 2 exercicinhos básicos para ajudar vocês. Espera aí, só deixa eu puxar aqui. Tá na apostila, tá, pessoal? Então vamos lá. As proteínas observadas na natureza evoluíram pela pressão seletiva para efetuar funções específicas. E suas propriedades funcionais dependem da sua estrutura tridimensional. Sobre essas biomoléculas, é correto afirmar que a estrutura tridimensional das proteínas surgem porque sequências de aminoácidos em cadeias polipeptídicas se envolvem a partir de uma cadeia envolvida em domínios compactos com estruturas tridimensionais específicas? Não. As cadeias polipeptídicas das proteínas são são normalmente compostas por 20 aminoácidos diferentes que são ligados não covalentemente durante o processo de síntese pela formação. Não são por 20 aminoácidos, pode ser por milhares de aminoácidos. A gente está falando de 20 aminoácidos, que é o tanto de aminoácido que acaba. Como é que fala? Que acaba gerando ele, certo? As interações das proteínas que envolvem a estabilidade das proteínas são interações não covalentes, forças eletrostáticas, interação de Van House, ponto de hidrogênio e interações hidrofóbicas. Os 20 aminoácidos que compõem proteínas possuem em comum somente o carbono alfa e o grupamento também não. Então, nós ficamos tá. Então, a alternativa é a B. Eu coloquei errado aqui. Desculpa. A astrobiologia é uma ciência moderna que trata de investigar a existência de moléculas orgânicas em outros planetas, asteroides e meteoros, aponta em pesquisas recentes a importância do aminoácido por meteoritos que caem na Terra. Tais moléculas são de grande relevância para o estudo da vida, pois, pessoal, aminoácidos são produzidos, são os elementos básicos que geram vida, certo? Então, se eu tenho aminoácido, eles vão gerar proteínas. Então, os monômeros que nós estamos falando, que são os aminoácidos, né? Eles são os monômeros construtores de proteína? São os monômeros dos ácidos nucleicos? Não, aqui seriam os nucleotídeos. Moléculas básicas para a atividade da maioria das enzimas? Não são, mas não é a molécula básica.
Coenzima de importância e relevância no processo da síntese proteica? Também não. Então, desculpa, os aminoácidos são os monômeros construtores das proteínas. Tranquilo, pessoal? Eu espero ter ajudado. Eu vou fazer um vídeo rápido, né, sobre ácidos nucleicos. Talvez eu utilize até um que eu já tenho pronto já para vocês. E aí a gente já começa um próximo capítulo. Estudem bastante e pensem da seguinte maneira: os vestibulares vão continuar acontecendo, a gente não sabe quando isso vai acabar. Pode ser que venha a ter vestibulares virtuais. Então, só vai dar certo aquele aluno que se dedicar cada vez mais, tranquilo? E eu quero deixar uma frase para vocês. Não são os mais fortes nem os mais inteligentes que vão sobreviver, mas sim os mais adaptados a essa situação. Então, pessoal, coloquem, tracem a sua meta, cola no seu guarda-roupa, olhe para ela todo dia e estude. Foco que vocês vão conseguir. E com isso eu agradeço a disposição de vocês e até a próxima aula.